Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Apostila aberta no módulo 25, página 447. Em casa, número 1. Está no finalzinho da página de vocês aqui, ok? Observem bem essa imagem. Nós temos um triângulo, certo? Formado por vários triângulos iguais. Alguns estão coloridos. Letra número 1. Considere o triângulo desenhado na malha. Primeiro, nós temos que contar quantos triângulos compõem esse triângulo maior, ok? Letra A. Escreva duas frações que representam a parte pintada, a parte colorida. Então, olhem aqui. Nós temos o triângulo. Contando o total de triângulos pequenos que formam o triângulo grande, nós temos 64 triângulos. Desses 64, quantos estão coloridos? Nós temos 4 coloridos aqui, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Nós temos 5 grupos de 4 que estão coloridos. Ao todo estão coloridos 20 triângulos. Então, a primeira fração que nós vamos representar é letra A parte colorida. Nós temos 20 triângulos coloridos de um total de 64. O 20 e o 64, eles podem ser simplificados. O 20 e o 64 dão divisão por quem? Dão divisão por 2. Só que para deixar a fração irredutível, nós sempre vamos dividir pelo maior divisor possível. O maior divisor possível, o maior divisor comum do 20 e do 64 é o 4. 20 dividido por 4 fica 5. 64 também dividido por 4 fica 16. Então, nós temos 20 64 avos, é uma fração equivalente a 5 16 avos. O que vocês poderiam fazer? Ou 20 64 avos. Como 20 e 64 são números pares, você pode dividir o numerador por 2 e o denominador também por 2. Dividir os dois ao mesmo tempo por 2. 20 dividido por 2, 10. 64 dividido por 2, 32. Só que o 10 e o 32 ainda são números pares, ainda dão divisão por 2. Então, nós temos que dividir de novo por 2. 10 dividido por 2, 32 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. 32 dividido por 2, 16. As duas maneiras estão corretas. O que importa é chegar a uma fração irredutível. O 5 16 avos, ele não pode mais ser simplificado, porque o 5 e o 16, eles não possuem mais divisores em comum. Então, nós temos 20 64 avos, que é uma fração equivalente a 5 16 avos. Ou aqui você criou 3 frações, não tem problema. 20 64 avos é uma fração equivalente a 10 32 avos, que é uma fração equivalente a 5 16 avos. São diferentes? São, mas representam a mesma fração do todo. Agora, continuando. Letra B. A letra B pede o seguinte: suponha que nenhum dos triângulos menores da figura ao lado estivessem pintados. Nenhum está pintado. Quantos desses triângulos precisaríamos pintar
para representar 1/8 da figura. Nós queremos encontrar 1/8 da figura. A figura é formada por quantos triângulos pequenos? 64. Então, imagine, a figura está em branco. Ela é formada por 64 triângulos pequenos. Para pintar 1/8 de 64, como eu ensinei esse cálculo? Você pega o 64, divide por 8, multiplica por 1. 64 dividido por 8. 8 vezes 8, 64. Então, você divide por 8 e multiplica por 1. 8 vezes 1, 8. Quantos triângulos precisariam ser pintados? 8. 8 partes, 8 triângulos pequenos. Coloquem, então, resposta: 8 partes. Letra C. Que outra fração representa a mesma superfície 1/8 da figura? Como você encontra uma fração equivalente a 1/8? Para encontrar frações equivalentes, nós podemos encontrar dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número, ou multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, aqui, vamos encontrar uma fração equivalente a 1/8. Nós vamos multiplicar o numerador por 2, vamos multiplicar o denominador também por 2. 1 vezes 2, 2. 8 vezes 2, 16. 1/8 é uma fração equivalente a 2/16. Vou mostrar para vocês um outro exemplo. 1/8. Eu posso multiplicar o numerador por 3 e multiplicar o denominador também por 3. Não se esqueçam, sempre multiplicando pelo mesmo número. E no caso da simplificação, dividindo por um mesmo número. 1 vezes 3, 3. 8 vezes 3, 24. Então, 1/8 é equivalente a 3/24. Vou colocar outro exemplo. Nós podemos multiplicar por quem? Eu posso multiplicar o numerador por 4, o denominador também por 4. 1 vezes 4, 4. 8 vezes 4, 32. 1/8 é uma fração equivalente a 4/32. Então, pintar 1/8 é o mesmo que pintar, colorir 2/16, que é o mesmo que colorir 3/24, que é o mesmo que colorir 4/32. Representam a mesma parte, só que são frações chamadas equivalentes. Agora, vamos para a letra D. Suponha outra vez que nenhum dos triângulos menores da figura ao lado estivessem pintados. Então, todo o triângulo aqui, ele estaria em branco. Quantos desses triângulos precisaríamos pintar para representar 1/4 da figura? Pensem um pouquinho. Na letra D, nós queremos encontrar 1/4 de quantos triângulos? De 64. Pausem o vídeo e tentem responder sozinhos. E aí, conseguiram? Nós temos que encontrar 1/4 de quantos triângulos que formam o triângulo maior? 1/4 de 64. Então, nós vamos pegar o 64 e dividir em quantas partes? Em 4. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, 2. Desce o 4. 6 vezes 4, 24. Nós dividimos por 4, agora multiplicamos por 1. 16 vezes 1,
16. Então, quantos desses triângulos precisaríamos pintar? 16 partes ou 16 triângulos. Resposta: eu vou colocar 16 partes, porque vocês sabem que cada parte dessa figura é um triângulo. Nós terminamos a página 447. Agora, vamos para a página 448. Número 2, letra A. Escreva, quando possível, as frações correspondentes às partes pintadas de cada figura. Se não for possível, explique por quê. Para escrever uma fração, o nosso todo deve estar dividido em partes iguais. Vamos lá, aqui ó, na letra A. Na letra A, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Dessas 6 partes iguais, quantas estão coloridas? 1, 2, 3, 4. Então, nós podemos montar a fração 4 sextos. Temos 4 partes coloridas de um total de 6. Nós podemos simplificar essa fração, deixar a fração com o numerador e o denominador menores? Sim, porque o 4 e o 6 são números pares. Eles podem ser divididos por 2. Sempre para simplificar e para encontrar frações equivalentes, nós vamos simplificar dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. E para encontrar frações equivalentes, multiplicando o numerador e o denominador também por um mesmo número. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 4 sextos da figura está colorido, que é o mesmo que 2 terços. Agora, nós vamos para a letra B. A letra B está aqui. Nós temos partes iguais, então o todo está dividido em partes iguais. Quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nosso inteiro foi dividido em 12 partes iguais. Quantas estão coloridas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes estão coloridas de um total de 12. Qual a fração que nós podemos montar? Nós podemos montar a fração, deixa eu colocar aqui, 8 estão coloridas de um total de 12. Nós podemos montar a fração 8 dozeavos. O que nós podemos fazer? Podemos simplificar? Podemos reduzir, diminuir o numerador e o denominador? O 8 e o 12 dão divisão por quem? Qual é o maior divisor comum? 4. Muito bem. O 8 dá divisão por 4. O 12 também dá divisão por 4. 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. Nós temos 2 terços. Ou você poderia pensar da seguinte maneira: 8 dozeavos. O 8 é par, o 12 também é par. Aqui eu vou dividir por 2, aqui eu também vou dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. 4 sextos ainda são números pares, ainda dão divisão por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Nós chegamos ao mesmo resultado, só que aqui o cálculo ficou um pouquinho maior, não tem problema, ok? Agora, letra C. Na letra C, eu quero muita atenção. Observem aqui. As partes estão iguais, gente. Nós temos uma figura dividida em partes exatamente iguais. Observem a primeira. Faltam pedacinhos aqui.
Então, as partes que estão coloridas não são iguais às partes que estão em branco. Então, na letra C, é possível? Não é possível, pois a figura não está dividida em partes iguais. Vamos anotar aqui. Não é possível. Você só consegue montar uma fração quando o todo está dividido em partes exatamente iguais. Na letra C, o detalhe é pequeno, mas você consegue perceber que as partes não são iguais. Não é possível, pois o todo não está dividido em partes iguais. Agora eu quero que vocês tentem responder para mim a letra D, E, F, G e H. Só voltem aqui depois para conferir o resultado. Combinado? E aí, conseguiram? Vamos corrigir? Observem aqui a letra D. Ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Dessas 8 partes iguais, quantas estão coloridas? 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 partes coloridas de um total de 8. Nós temos 4 partes coloridas de 8. 4 e 8. Você pode simplificar? Eles possuem um divisor comum? Qual é o maior divisor comum? Nós podemos dividir por 4 o numerador e o denominador. 4 dividido por 4 fica 1. 8 dividido por 4, 2. Você pode chegar ao mesmo resultado como 4 oitavos, dividindo em cima o numerador por 2, dividindo embaixo o denominador também por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. 2 quartos. Só que 2 quartos também é possível continuar simplificando aqui por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Chegamos também a 1 meio. 1 meio está na forma irredutível. Você não pode mais simplificar. O 1 e o 2 não possuem mais nenhum divisor comum. Agora, vamos para a letra E. Na letra E, observem aqui em cima. A nossa figura está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Dessas 8 partes, quantas estão coloridas? 2. Então, nós temos 2 oitavos. O 2 e o 8 podem ser simplificados dividindo o 2 por 2 e o 8 também por 2, sempre dividindo pelo mesmo número. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. 2 oitavos é o mesmo que 1 quarto. Agora vamos para a letra F. Na letra F, nós temos quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes iguais. Dessas 16, quantas estão coloridas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes coloridas de 16. Nós temos, então, a fração 8 16 avos. 8 e 16. Qual é o maior divisor comum? É 8.
Então, aqui eu posso dividir em cima por 8, embaixo por 8. 8 dividido por 8, 1. 16 dividido por 8, 2. Ou, como você pode resolver também, 8, 16 avos. Eles são números pares. Professora, eu vou dividir o 8 por 2, vou dividir o 16 também por 2. 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. 4 oitavos. Ali você pode dividir de novo por 2 ou por 4. Você vai chegar ao resultado. Só que eu vou fazer um caminho um pouquinho mais longo. Vou dividir por 2. 4 dividido por 2, 8 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. 2 quartos. Ainda é possível dividir por 2. 2 dividido por 2, 4 dividido por 2. O que acontece agora? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Agora encontramos a fração irredutível. Não é mais possível dividir, pois o 1 e o 2 não possuem mais divisores em comum. Você pode fazer dividindo por 8 ou indo dividindo por 2. O importante é encontrar uma maneira que você ache fácil. Agora, a letra G. Na letra G, a nossa figura está dividida em 1, 2, 3, 4 partes iguais. E nós temos uma parte colorida. Então, nós temos uma parte colorida de 4 partes iguais. Qual é a fração? Então, aqui na letra G, a fração é 1/4. Nós temos uma parte colorida de 4 partes iguais. E ela já está na forma irredutível. O 1 e o 4 não podem mais ser divididos. O único divisor que eles têm em comum é 1. E dividir por 1 vai mudar essa fração? 1 dividido por 1 continua 1. 4 dividido por 1 continua 4. Então, não existe simplificar por 1, ok? Porque todo número dividido por 1 continua ele mesmo. Você não altera a fração. Agora, a última, a letra H. Observem comigo a letra H. A letra H, ela está dividida em partes iguais? O nosso todo está dividido em partes iguais? Não. Então, é possível montar uma fração? Não. Então, não é possível. Anotem aí. Não é possível. Pois o todo ou o inteiro não está dividido em partes iguais. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Se aparecer alguma dúvida, vocês já sabem. É só me mandar uma mensagem. Me chama no WhatsApp. Eu sempre fico muito feliz atendendo vocês. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.